Oi pessoal, bem-vindos à terceira conversa integrada. Hoje vamos falar sobre intuição. Eu acabei deixando esse assunto bastante de lado na nossa conversa anterior quando eu falei de discernimento, e na verdade a intuição ela cumpre um papel absolutamente fundamental num bom discernimento. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, vamos entender um pouco como funcionam os mecanismos de intuição. Bom, eu quero começar esse assunto, na verdade, trazendo um pouco de um entendimento sobre a física quântica das partículas. A física quântica ela surgiu enquanto ramo da física no início do século XX, mas fundamentalmente por conta de uma dúvida, de um problema, na verdade, que existia, que apareceu no final do século XIX, em relação ao comportamento das partículas da luz. Que na verdade, justamente naquele momento, a luz era interpretada como uma onda, apenas como uma onda. Já se entendia que a luz que a gente enxerga, de todo o espectro da luz que a gente enxerga, né, do vermelho ao violeta, ela faz parte de um campo eletromagnético, que é o espectro eletromagnético, que vai das ondas de rádio até os raios gama. Então, sendo as ondas de rádio de menor frequência e o raio gama de maior frequência. O que aconteceu no início do século XX? No final do século XIX, início do século XX. Eles percebiam que existia uma inconsistência em relação a como a luz se comportava ao incidir em uma placa metálica. O que era esperado dentro de uma mecânica, de uma física convencional sobre a luz, sobre as ondas, não acontecia nesse efeito que era verificado quando a luz incidia sobre uma placa metálica. Eu não vou explicar aqui todo o mecanismo, na verdade vou deixar aqui embaixo alguns links explicando um pouco sobre isso, sobre o efeito fotoelétrico, fundamentalmente, que é o que Einstein finalmente decodificou e foi o que deu o prêmio Nobel a ele. O que aconteceu? Ele entendeu, na verdade, em primeiro lugar, o Planck, Max Planck, ele deu os primeiros passos para entender que a luz não era necessariamente só uma onda, e aí finalmente o Einstein fez todo o estudo mais completo, denominou isso de efeito fotoelétrico, e entendeu o seguinte: a luz ela é uma partícula que carrega energia, e essa partícula eles denominaram de fóton. Na verdade o nome fóton veio posteriormente, já na década de 20, e ele percebeu que de acordo com a circunstância, essa luz, essa partícula chamada fóton, ela iria se comportar como onda ou se comportar como partícula. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais, também vou deixar um link aqui embaixo sobre o experimento da dupla fenda, que daí explica de forma bem didática como que é essa questão do comportamento da onda da luz, da partícula e da onda. E aí isso ficou convencionalmente chamado de dualidade onda-partícula. Então tá, por que eu estou falando tudo isso? Esse foi o início da compreensão, né, da dualidade da matéria. Mas isso foi só o início dos estudos da física quântica lá no começo do século XX, que até hoje, já passados mais de 100 anos, ainda é um grande mistério. Como assim entender a dualidade da matéria, dela ser também partícula e também onda ao mesmo tempo? Mas isso não foi, de longe, não é o aspecto mais estranho que a física quântica percebeu no mundo das partículas subatômicas. Eles perceberam, na verdade o Einstein ainda vivo, percebeu que existia um comportamento muito estranho quando duas partículas interagiam entre si, que elas guardavam em cada uma memória da outra, independentemente de uma ligação física entre elas, independentemente da possibilidade de envio de ondas entre elas, ondas de comunicação entre elas. Ou seja, eles perceberam que se uma partícula que estiveram em contato em algum momento e agora estão separadas, se uma delas sofre algum efeito, alguma interferência, essa outra partícula ela vai sentir a interferência. Na verdade, ela não só vai sentir a interferência, como ela vai responder à interferência igual. Ela vai sofrer os efeitos. O Einstein ele chamou de efeito fantasmagórico das partículas, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora como que naquele momento foi denominado. E Einstein se recusava a aceitar o fato de que essas partículas elas poderiam se comunicar sem a comunicação de alguma onda entre elas. Ele achava que isso era impossível.
E na verdade o que se percebeu é que não interessa a distância que as partículas estão, essa comunicação existe e ela não ocorre por uma onda. Porque na verdade o que aconteceu? O Einstein não aceitava o fato de que poderia existir qualquer coisa que viajasse mais rápido que a luz. E como ele não conseguia conceber o fato que pudesse existir uma comunicação entre duas matérias, entre duas partículas, que não fosse através de um deslocamento de algo, então nada poderia acontecer que não fosse mais rápido que a luz, que a compreensão naquele momento era que a velocidade que um objeto pudesse viajar no nosso universo era no máximo até a velocidade da luz. Acontece que a física quântica, então, a partir desse momento, e na verdade posteriormente à morte de Einstein, ela percebeu que existe uma comunicação que não respeita as leis do espaço-tempo. E aí isso foi chamado de emaranhamento quântico, também é chamado de entrelaçamento quântico, mas na física é chamado de emaranhamento quântico. E aí isso leva a gente a um princípio que daí na verdade é uma interpretação muito mais holística e ainda não é uma interpretação obviamente aceita na física, na ciência convencional, de que se todas as partículas estiveram conjuntas no passado, naquele início do universo antes do Big Bang, consequentemente, pós-Big Bang, todas essas partículas que estiveram em conjunto lá atrás, todas elas no nosso universo se comunicam entre si a partir desse entendimento do emaranhamento quântico. Isso significa que uma interferência que seja provocada em mim, ela muito provavelmente a partir desse mecanismo do emaranhamento quântico vai ser sentido pelas plantas do planeta Terra, por você, pelo Sol e por uma galáxia que está a 100 milhões de anos-luz de distância daqui. Ao mesmo tempo, instantaneamente, sem respeitar qualquer regra que exista de deslocamento dentro do que a gente entende como espaço-tempo. Agora, finalmente, a gente chega na base, a gente montou a nossa base para entender sobre a intuição. Então, em primeiríssimo lugar, a gente começa a entender que existe uma comunicação entre tudo que existe no nosso universo. Essa comunicação ela acontece num nível subatômico, num nível plenamente energético. E vamos fazer um gancho naquela nossa primeira conversa sobre a ascensão. E lá eu falei que a consciência ela tem o poder de aglutinar a matéria do nosso corpo e ao mesmo tempo também de fazer a sutilização da matéria do nosso corpo através de uma elevação de uma frequência que pode garantir a nossa ascensão para as dimensões mais sutis que estão aqui coexistindo na nossa realidade e que essa consciência ela gera um campo vibracional que também manifesta a nossa realidade. Entendendo isso, vamos trazer para cá, para essa compreensão já agora mais quântica, e aí passar a tentar visualizar um pouco o poder dessa consciência, de uma consciência qualquer, seja minha, seja de qualquer outro ser vivo, ser que tem uma consciência, de que eventualmente então essa consciência tem a capacidade efetivamente de formar um grupo energético que pode ser material ou não. Fazendo aqui um parênteses, nesse experimento da dupla fenda que eu coloquei o link aqui embaixo para vocês entenderem, fala que a partícula, ela vai o fóton ele vai se comportar como partícula ou como onda de acordo com o observador, ou seja, de acordo com uma consciência que esteja interferindo sobre aquela existência, sobre aquela manifestação. Essa questão do observador / consciência não é aceita ainda amplamente na ciência convencional. Mas aqui a gente compreende que a consciência ela tem a capacidade absoluta, espiritualmente falando, de mover e movimentar, gerar, criar coisas a partir dessa grande sopa energética que está passando por aqui o tempo inteiro, que faz parte de todo o universo e no qual já estivemos em contato e estamos em contato constante o tempo inteiro, em comunicação constante o tempo inteiro. Então uma consciência ela pode aglutinar essa energia em um corpo, e ao aglutinar essa energia em um corpo, a gente se torna uma máquina. Agora, então, vamos falar de mim, por exemplo. Eu tenho aqui o meu corpo, eu tenho a minha consciência que aglutina esse meu corpo, e este meu corpo ele se torna, a partir da minha consciência,
um veículo retransmissor de energia, retransmissor de qualquer coisa, na verdade, que a minha consciência queira. Porque agora eu tenho aglutinado nesse meu campo de consciência um número que eu não sei dizer quanto de átomos e de partículas que geram um campo vibracional eletromagnético muito grande e muito poderoso e que está à disposição da minha consciência. E eu falei aqui que nós temos um campo eletromagnético. Isso significa que o meu corpo material, ele emite, ele gera um campo eletromagnético, por mais sutil que seja, mas isso significa que se isso está sendo formado, isso está sendo emitido, significa que meu corpo gera fótons, meu corpo produz fótons, ou seja, meu corpo produz, num limite, luz. Literalmente, fisicamente falando. E não só isso, significa que eu emito partículas que podem ser convertidas em matéria, em partícula chamada fóton, ou em ondas. E quem vai decidir o impacto, o uso disso é a minha própria consciência. E eu posso recepcionar, e eu estou recepcionando, na verdade, o tempo inteiro, constantemente, essas mesmas ondas que estão interagindo com o meu corpo, que é físico e ele é energético ao mesmo tempo. Tudo isso é a base para a gente entender o processo de intuição que agora eu vou comentar com vocês. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Cryon, que, para quem não conhece, o Cryon é um ser que pertence ao serviço magnético. Ele é extraterrestre, ele não é um espírito aqui da Terra, e ele se comunica com um canal, que é o Lee Carroll. Depois eu deixo também o vídeo que eu estou comentando aqui embaixo nas descrições, para vocês assistirem também, e ele fala sobre a inteligência inata. A inteligência inata, ela é um dos princípios, um dos mecanismos da intuição, e ele ressoa absolutamente com todo esse preâmbulo que eu fiz com vocês aqui sobre a nossa existência quântica, sobre a nossa existência dual, energética e material, que quando ele diz que o nosso corpo, todas as nossas moléculas, elas guardam uma inteligência, elas guardam uma sabedoria que tanto responde àquilo que nós mesmos já fizemos nessa vida e em outras vidas, já vamos falar um pouquinho mais disso ainda agora, daqui a pouco, como também guardamos informações de todos os nossos ancestrais e seres humanos que fizeram e fazem coisas o tempo inteiro, enquanto seres viventes aqui no planeta Terra e fora do planeta Terra também. Então, essa inteligência inata, ela fala diretamente com essa questão das informações que as partículas subatômicas guardam umas sobre as outras. E aí, enquanto um ser com consciência, eu vou acumulando essas informações, essas experiências que eu tenho e essas experiências que eu trago externamente também para mim, para as minhas células, para as minhas partículas, para o meu campo vibracional. Essas informações vão sendo armazenadas e elas estão à disposição da gente o tempo inteiro. O Cryon, ele diz que o nosso próprio corpo físico guarda essas informações, porque a nossa pele, as nossas terminações nervosas, elas são extensões do nosso cérebro e, portanto, a gente guarda muita informação aqui também, não necessariamente no cérebro. Consequentemente, o corpo sabe muitas coisas que o cérebro não sabe, e aí isso tem um nome, isso é chamado de cinesiologia. Mas além dessa sabedoria que o nosso próprio corpo tem, a gente tem essa sabedoria guardada no nosso campo energético, na nossa aura. E aí o Cryon pula para um outro termo, que além de inteligência inata, ele chama isso que está guardado no nosso campo áurico de sabedoria inata. A questão é que constantemente a gente nega o acesso a essa informação. A minha informação que está aqui, ela provavelmente, constantemente vem para a nossa consciência, ela vem para o nosso cérebro, mas a gente não dá bola para ela, a gente não interpreta isso que está acontecendo e deixa para lá. E aí, a partir de agora, a gente começa a entender um pouquinho mais também que se as informações elas pertencem a campos energéticos, significa que também, se a gente gera um campo de consciência coletivamente, a gente tem informações armazenadas num campo que pertence à nossa espécie humana e que pertence também às outras formas de vida, e a gente tem acesso a essas informações por conta das interações energéticas que fazem parte do nosso universo naturalmente. Se a gente se alinha
a uma dessas frequências e recebe a informação, a gente está intuindo. Isso já é um processo de intuição que a gente pode exercer. Nesse sentido, é mais um processo de canalização, mas o processo de canalização ele é tão semelhante quanto um processo de intuição. Eu vou deixar até esse assunto para um outro vídeo, para a gente falar mais sobre mediunidade também, para uma outra conversa, mas o princípio é absolutamente o mesmo. A informação ela é captada dessa sopa, desse emaranhado de vibrações que contém informações e a gente eventualmente consegue receber. E aí o problema é que na hora que essa informação chega, que a gente recebe ela, a gente vai ser impactado por uma situação que vai ser muito semelhante ao processo que eu falei sobre o discernimento na conversa anterior. E isso Cryon também fala, que qualquer pessoa que canaliza uma informação, e aí seja vindo, vamos supor, o Lee Carroll recebendo a informação que o Cryon envia para ele, e o Cryon próprio falou exatamente sobre isso, mas seja uma informação que eu acesse do meu próprio campo energético, da minha própria alma, do meu próprio registro akáshico. Na hora que essa informação chega, ela está vindo de um aspecto multidimensional, ou seja, ela está vindo não necessariamente do meu corpo tridimensional, da 3D, do plano físico. Eu tenho que converter ela no meu cérebro para o meu mecanismo 3D, o meu mecanismo tridimensional. E ao converter para o meu mecanismo tridimensional, eu tenho que traduzir na língua que eu conheço. No meu caso, eu falo em português. E eu tenho que usar as referências que eu tenho de experiências na minha vida. O Cryon chamou isso de caixa de tradições. Ou seja, aquilo que eu tenho acumulado dentro das minhas experiências e da minha própria cultura vai ser usado na hora de traduzir essa informação que foi convertida para o meu cérebro tridimensional. Então, eu passei já por um filtro que é a conversão para o cérebro 3D e por um segundo filtro que é a hora de traduzir dentro da minha caixa de tradições. Então, quanto mais limpa é essa caixa de tradições, ou seja, quanto menos essas experiências afetam a minha forma de pensar, mais limpa vai ser essa canalização, mais limpo vai ser o acesso que eu tenho à minha própria intuição. Isso é um exercício. Isso, na verdade, todos nós temos acesso o tempo inteiro. O processo intuitivo ele faz parte, ele é inerente a qualquer consciência vivente. A questão é se a gente começa a perceber que a gente efetivamente responde a algumas dessas informações que fazem parte desse campo energético e a gente começa a exercitar isso, a gente vai criando um músculo, vamos colocar aqui entre várias aspas, de uso da nossa intuição e vai cada vez mais confiando nisso, porque a gente está acostumado a negar o processo intuitivo. O mundo acadêmico ele é inteirinho em oposição à intuição. E a gente cresce aprendendo isso, que a gente tem que se ancorar na razão e abandonar a intuição, porque a intuição ela nunca vai estar correta. E na verdade é ao contrário, a razão é apenas um mecanismo de interpretação da intuição. O que existe efetivamente é a intuição. Todo o acesso às informações que nós temos, toda informação nova que a gente cria ou que a gente recebe, ela passa em primeiro lugar por esse campo vibracional de energias e de informações que vão entrar no nosso sistema intuitivamente e a gente vai traduzir utilizando a nossa razão. E a razão eventualmente daí vai decodificar, vai criar caixinhas e rótulos para partes dessas informações. Isso é a razão. Mas o que existe fundamentalmente é essa informação que vai ser trazida através do meu processo intuitivo. Inclusive um cientista no mundo acadêmico, num laboratório, o processo que ele vai seguir, que ele escolhe para seguir, para chegar numa informação, num objetivo, para provar a teoria que ele tenha, ou mesmo a criação da teoria dentro da cabeça dele, tudo isso faz parte de um processo intuitivo. E aí o Cryon também usa um termo muito legal que é o do terapeuta intuitivo, ou seja, que o terapeuta que vai entrar em contato com o seu campo energético e a partir disso, utilizando essa sabedoria inata que todos nós temos, de acesso a essa informação, eu vou saber finalmente daí o que precisa ser feito para curar ou para reequilibrar a energia do paciente. Ou seja, é como que esse acesso que a gente tem a esse campo intuitivo, ele na verdade seja o que guia a gente efetivamente o tempo inteiro.
sem a gente dominar isso, porque a gente não precisa necessariamente dominar isso não precisa ser dominado. Isso faz parte muito mais de seguir um fluxo das informações que estão vindo, e na verdade também compreendendo que você e todos nós, estamos sendo constantemente influenciados por nossos mentores, por nossos guias, mas também por entidades de energias mais inferiores. A gente vem sendo influenciados para que a gente siga a nossa missão, ou no caso das entidades negativas, para que a nossa missão seja prejudicada. E na verdade o que eles fazem, essas entidades, esses seres fazem com a gente, é enviar informação através de um campo energético, e a gente vai receber ela, vai interpretar ela, vai tomar decisões a partir disso. E aí o nosso discernimento interior, que 99% das vezes vai estar recebendo informação de forma inconsciente, o nosso discernimento interior vai fazendo essas filtragens a partir dessas informações que vêm dessas diferentes fontes, e essa filtragem vai guiando as nossas decisões do nosso dia a dia. Isso é 100% o processo intuitivo acontecendo naturalmente o tempo inteiro. E agora, só para a gente também finalizar um pouco essa conversa, que na verdade pode render ainda muito mais, eu quero falar também um pouco de um aspecto mais também quase físico do processo intuitivo aqui. O nosso corpo energético, ele tem um eixo aqui central de energia, que é uma energia que sobe e ela dá a volta pelo nosso corpo e retorna por baixo, formando um touro energético. E esse eixo central, ele tem outros vórtices energéticos, e a esses vórtices a gente chama de chakras. Nós temos 7 chakras principais, mas também existem vários outros chakras secundários. Esses 7 chakras, eles respondem a frequências específicas que na verdade são como se fossem missões espirituais para a gente aqui em vida, que vão envolver as nossas decisões, o nosso próprio movimento, o nosso desejo, a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa capacidade de comunicação em relação a essas coisas, a nossa capacidade de ampliação e compartilhamento disso, e aí também a nossa capacidade intuitiva e a nossa capacidade de conexão com a fonte. E aí justamente o 6º chakra, que é aqui que é comumente chamado de terceiro olho, é o responsável por essa frequência da comunicação intuitiva. E aí todos os chakras, eles são um vórtice energético que se abre a partir do centro de onde ele emana, em emanação, tanto para frente quanto para trás. E aí o centro de onde esses chakras se encontram, existe uma glândula. E aí aqui no terceiro olho, onde esses dois lados do nosso chakra se encontram, a gente tem a glândula pineal, que fica bem aqui na base do cérebro. E a glândula pineal, assim como as glândulas dos demais chakras, elas são, na verdade, um aglomerado de matéria. Fisicamente falando, elas geram hormônios para equilibrar o nosso corpo físico, e, consequentemente, um desequilíbrio em cada um desses chakras vai gerar um desequilíbrio também na geração desses hormônios, mas, na verdade, essas glândulas, elas são portais energéticos, efetivamente, de comunicação entre esse nosso campo energético e essa frequência vibracional específica de cada um desses nossos chakras com o nosso corpo físico. Então, se a gente direciona a nossa consciência para a abertura desse nosso chakra, desse nosso terceiro olho, e a gente percebe que se a gente faz esse mecanismo, a gente consegue desenvolver na nossa frente o que se chama convencionalmente de tela mental, a gente começa a perceber que esse exercício de utilização, de captação de informação através de um mecanismo intuitivo, pode ser, de uma certa forma, organizado a partir dessa tela mental, que a gente pode observar as informações, observar a comunicação que pode ser entregue para a gente, seja ela externa, seja ela interna dos nossos próprios registros energéticos. É por isso que aqui a gente vai diferenciar um pouco a comunicação intuitiva de uma comunicação mais mediúnica, porque a comunicação mediúnica ela pode ser estabelecida também através de outros canais, às vezes auditivo, sempre utilizando uma entrada que ela vai ser intuitiva, mas aí a captação ela pode acontecer de forma intuitiva, ela pode acontecer de forma sensorial, emocional, ela pode acontecer de forma visual, e aí não necessariamente vai passar por essa questão da tela mental, que é apenas um recurso possível, mas muito eficaz, da gente exercitar e cada vez mais se aperfeiçoar na captação das informações a partir do nosso processo intuitivo. Bom, e aí agora eu quero só fechar nossa conversa com mais uma coisa muito interessante sobre acessar informações de forma intuitiva, acessar as informações através dessa nossa sabedoria inata,
que isso também é algo que o Cryon falou, e que é absurdamente poderoso, que é se a gente traz uma informação externa, ou se a gente traz uma informação que faça parte das nossas próprias experiências, incluindo de outras vidas, e acopla essa informação à nossa própria frequência vibracional, às nossas próprias células, a gente pode, a partir disso, ter acesso efetivamente a essa informação, a essa sabedoria, sem a necessidade de a gente ter lido um livro específico, sem a necessidade de a gente ter escutado a informação e aprendido aquela informação. E aí isso pode ser um mecanismo absurdamente eficaz para qualquer cura, porque as respostas para a cura, elas já estão disponíveis, seja aqui no próprio planeta Terra, seja fora do planeta Terra, e se a gente acessa essa informação, traz elas para as nossas células, a gente consegue obter uma regeneração absoluta. Muitas vezes as pessoas fazem isso de forma inconsciente, mas para te bugar ainda mais aqui, a gente também pode acessar informações futuras, não só informações do presente ou do passado. Isso porque a realidade cósmica não é linear, e isso também a própria quântica já entendeu. Então, se a realidade cósmica ela não é linear, isso significa que se o passado, o presente e o futuro eles coexistem numa grande nuvem de probabilidades, a gente pode acessar essas informações a partir dessa nossa capacidade intuitiva, a partir dessa nossa inteligência inata, e trazer ela para o nosso agora, para o nosso presente, para o nosso instante imediato, acoplar ela nas nossas células e dar esse salto de sabedoria, esse salto de cura, esse salto de conhecimento, seja ele qual for. Bom, e agora finalmente para fechar esse vídeo, eu vou dar mais uma referência para vocês sobre esse assunto. Quem ainda não viu o filme A Chegada, eu recomendo absurdamente, porque se você assistir esse filme bem conectado com essa informação toda que trocamos aqui hoje, você vai acoplar nas suas células um pouquinho ou bastante mais sobre esse mecanismo. Você talvez vá relembrar de muitas coisas que você é capaz de fazer. Eu não quero dar nenhum spoiler aqui, então assista A Chegada também. Troca aqui comigo também o que você sente sobre tudo isso, deixe seu comentário. Então, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever, de assinar o sininho, de dar o like. Se está vendo no IGTV, dá o like, compartilha e não esqueça de deixar o comentário.